Vamos aprender a calcular aqui raízes exatas. Uma raiz é exata quando o resultado da operação não é um número decimal infinito e não periódico. Algumas a gente até já sabe a resposta de cor. Por exemplo, raiz quadrada de 36. Quase todo mundo já sabe me dizer que é 6. Antes de vermos outros exemplos, vamos observar a nomenclatura que temos numa radiciação. Nós temos esse símbolo que utilizamos para calcular a raiz, que a gente chama de radical. No radical, nós temos o índice, aquele número bem pequenininho ali. O índice nos indica se é uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quarta. Dentro do radical temos o número que nós vamos calcular a raiz, que chamamos de radicando. E o resultado deste cálculo é a raiz. Então, neste caso, nós temos uma raiz quadrada, portanto, de índice 2. O nosso radicando é 36 e a nossa raiz é 6. Mas por que a raiz quadrada de 36 é 6? Porque 6 vezes 6 é 36. E a radiciação é a operação inversa da potenciação. Ou seja, se eu quero saber qual é a raiz quadrada de 36, eu preciso saber qual é o número que ao quadrado é igual a 36. Qual é o número que elevado ao expoente 2 é 36. Neste caso, eu sei que é o número 6. Como elas são operações inversas, poderíamos, em vez de escrever 36, escrever 6 ao quadrado. E teríamos raiz quadrada de 6 ao quadrado. Representando essa situação por meio de um número com expoente fracionário, teríamos o radicando 6 como base, seu expoente 2 como numerador dessa fração, e o índice da raiz, que também é 2, como denominador dessa fração. E aqui poderíamos simplificar essa fração. 2 dividido por 2, 1, portanto 6 elevado a 1, que é igual a 6. Daí a resposta de raiz de 36 seria igual a 6. Porém, normalmente não registramos todo esse processo. Apenas eliminamos o expoente do radicando com o índice da raiz. E se entendemos que uma operação é inversa a outra, sabemos que aí já teremos a nossa resposta. Tá, mas e se eu não soubesse que raiz quadrada de 36 é 6? Como eu iria calcular? Vejamos esse exemplo. Aqui temos uma raiz quadrada de 100. Vejam que nesse radical não temos nenhum índice. Sempre que não tiver um índice registrado, o índice é 2. E estamos calculando uma raiz quadrada. O processo do cálculo que utilizaremos aqui será o mesmo, não importando o número do índice da raiz. Sempre precisaremos decompor o número do radicando por números primos, ou seja, fazer a fatoração desse número. Vamos lá. Nós vamos sempre escrever o radicando, puxar um traço ao lado e fatorar dividindo ele sempre pelo menor número primo possível. O menor número primo nesse caso é o número 2. Se eu dividir 100 por 2, é igual a 50. 50 dividido por 2 é igual a 25. 25 não divide por 2, porque ele é ímpar. Divido por 5, que é igual a 5. E 5 divido por 5 novamente, que é igual a 1. Os números que aparecem, então, nessa decomposição são o número 2 e o número 5. E cada um deles repete 2 vezes, portanto, 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Logo, o número 100 pode ser representado por 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Vamos substituir o radicando 100 pela decomposição. Então, temos uma raiz de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Como observamos anteriormente, radiciação e potenciação são operações inversas. Então, podemos eliminar o índice com o expoente do radicando, se eles forem iguais. Fazendo essa simplificação, extraímos esses números da raiz. Portanto, temos 2 vezes 5, que é igual a 10. Neste caso, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Neste outro exemplo, temos uma raiz cúbica, ou seja, com o índice 3. Faremos o mesmo processo. Vamos decompor o radicando, fatorando 216 em números primos. Escrevo o número 216 e começo a pensar qual o menor primo pelo qual eu posso dividir. 216 é par, portanto, posso dividir por 2.
216 dividido por 2 é igual a 108. 108 ainda é par. Podemos dividir por 2 novamente. Dividindo 108 por 2, temos 54, que ainda é par. Dividimos por 2 novamente e obtemos como resposta 27. 27 é um número ímpar, não podemos mais dividir por 2. Dividimos por 3, pois 2 mais 7 é igual a 9, que é um múltiplo de 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 é divisível por 3 também. Dividindo 9 por 3, temos 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. E quando chegamos em 1, sempre acabamos a decomposição. Vejamos o que temos aqui. Os fatores que aparecem são 2 e 3, e ambos aparecem 3 vezes cada um. Portanto, temos 2 ao cubo e 3 ao cubo. Logo, 216 é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. E assim, vamos substituir 216 por 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Eliminaremos índice 3 da raiz com os expoentes 3 dos fatores, 2 e 3. Deste modo, extraímos da raiz 2 vezes 3, e temos que raiz cúbica de 216 é igual a 6. Percebam que quando a raiz tinha índice 2, era importante que encontrássemos números elevados a 2 também, para que pudéssemos eliminar. Portanto, se o índice da raiz for 2, unam os fatores de vocês de 2 em 2. Porém, se o índice da raiz for 3, unam os fatores de vocês de 3 em 3. Assim, vocês terão números elevados a 3 e poderão eliminar com o índice 3 da raiz. Se o índice da raiz for 4, unam os fatores de 4 em 4, tendo um número elevado a 4 para poder eliminar com o índice da raiz. Se for 5, 6, 7, o mesmo raciocínio. No momento em que fazem a decomposição, é importante que lembrem dos critérios de divisibilidade. Se julgarem necessário, deem uma retomada nos mesmos. Bons estudos!